Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário, o TRX-F11, que fez algumas compras que me deixou um pouquinho preocupado como investidor, né? Não tenho tantas cotas desse fundo imobiliário, mas são manobras que vão demandar muito tempo para a gente conseguir ter um lucro com o investimento que a gente está fazendo no TRX-F11. E nesse vídeo de hoje, eu quero passar para vocês o que está acontecendo, né, que o nosso dividend yield aí mensal vai continuar sendo de 93 centavos por um bom tempo, devido a essas compras que eles fizeram para a Shopee e para o Hospital Sírio-Libanês. E nesse vídeo também eu vou falar para vocês o risco que a gente corre quando tem um hospital nesse fundo imobiliário, no meio desse bolo, né? Eu tenho até aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o prazo, estava terminando de ler o relatório aqui. Esse aqui é o prazo que a gente tem, né, de construções finais aí. Então já é um tempo bem esticado, isso preocupa bastante. E aqui eu acho que é importante mostrar para vocês, né, essa distribuição que a gente tem hoje do TRX-F11. Então 11% representado pelo Grupo Mateus, Açaí, multilocatário 16%, Albert Einstein, né? Então a gente já tem uma concentração aqui de 10%, Sírio-Libanês aqui com 4,4%, Grupo Pão de Açúcar, né? Que a gente também teve o problema lá com o Grupo GPA, Obra Max, Leroy Merlin e umas diversificações menores aí também, tá? O que indica pra gente isso, né? Que esse prazo médio aqui, a gente sabe que quando a gente fala sobre obras, né? A gente tem essa grande divergência com o tempo, né? Se nós, né, que vai construir um apartamento, fazer uma reforma, a gente tem esses atrasos nas obras que são realmente muito comuns de acontecer. Vamos imaginar num fundo que já está projetando para 13 anos esse tempo médio de correção, né? Para você conseguir começar a usufruir do fruto. Então, realmente é para o longo prazo. 13 anos aí investindo nesse fundo. E ele vem caindo muito, né? Ele vem caindo numa frequência muito alta, que a gente tem na nossa carteira também ele. Deixei separado para vocês aqui para a gente mostrar. E ele é um fundo que tem uma variação aí, né? Comprei a 92, já estava em queda constante, né? E a gente notou também que ele continua caindo bastante no último ano aí. Então eu vou colocar cotação padrão. Lembrando, sempre quando você coloca cotação padrão, você consegue ver sem os dividendos. E aí você consegue ver realmente o cenário. Claro, Thiago, fundo imobiliário não valoriza. Tudo bem, a gente sabe muito bem disso. Então a gente entende como uma oportunidade. Só que a gente investe em fundos imobiliários para ter uma renda previsível. Não que a gente queira lucrar com os fundos imobiliários, isso não existe. A gente precisa pensar que as estratégias de alavancagem, esse dividend yield, por mais que ele seja um fundo de tijolo que pague 12,87, tem um risco muito grande envolvido aqui, né? Esse risco acaba sendo prejudicial para a gente. A gente tem agora uma construção gigante, né, que vai ser implementada na Shopee. Eu vou até pegar para vocês a informação aqui de qual é o investimento, né? Eles estão investindo hoje, vai pagar cerca de 135 milhões num galpão logístico em Londrina, já alocado, então já tem alguém que vai usar esse espaço, que é a SPX Logística da Shopee, né? O contrato ele é atípico, ele é de 10 anos de duração, muito bacana, né? Só que a gente está falando de uma construção, né? Então tem tempo para isso acontecer. Então, o fundo imobiliário eu acredito que vai demorar um pouquinho para se recuperar. E para a gente que investe em fundo imobiliário, a gente quer renda. Ótimo. Não quero valorizar. Eu quero que você entenda a diferença de renda e valor de cotas, tá? São coisas completamente diferentes. O que eu estou querendo te passar aqui é que a gente precisa ter receber um dividendo maior para fazer sentido. No último ano, a gente teve de 12, né, como a gente viu aqui, 12,87 ao ano. Foi muito bacana. Só que, com essa queda que a gente está tendo constante aqui, qual a chance da gente ter para esses próximos 12 meses um dividend yield a esse preço? Né? Então a gente vê que pode ser que diminua um pouco esse dividend yield, ele continua caindo. Então, eu acho que o TRX-F11, pela sua diversificação
E por ter uma mescla muito grande nos seus relatórios aqui, a gente tem muitas coisas investidas diferentes, né? A gente tem mercado, a gente tem Caixa Econômica, tem Mercado Livre, Link School, Mestre Marchand, Shopee, uma porcentagem pequena que vai virar uma boa, grande porcentagem, Hospital também, Obra Max. Então, a gente tem uma diversificação muito boa, só que na porcentagem que está tomando hoje de hospitais me preocupa, tá? E por que me preocupa isso hoje? Eu falei assim, vou pesquisar sobre isso, né? E o que eu vejo que é interessante a gente analisar e saber? Quando tem um hospital, claro, são dois hospitais assim, Albert Einstein, né? Sírio-Libanês, Elite, Global, tal. Mas caso aconteça alguma coisa com esses hospitais, a gente tá assim, aberto a todos os tipos de problemas que a gente pode ter. Não tem como a gente falar, isso é impossível acontecer, é difícil. A gente não acreditava numa pandemia, tivemos uma pandemia. E o que me preocupa aqui realmente é essa concentração em hospitais que está um investimento muito alto, né? E a gente também teve uma alocação muito forte aí, que agora ele vai estar comprando 18 unidades, equivalente a 9 lajes corporativas, né? Que é o Parque no Brooklyn, em São Paulo, que o preço dos imóveis é de 219 milhões, né? Pagos por sinais, mais parcelas trimestrais, corrigidas pelo IPCA e juros de 4,5 ao ano, né? E além disso, o fundo está colocando mais 109 milhões em obras, né? Podendo subir para mais 20 milhões. Então, assim, a gente tem aqui um fundo que eu tenho certeza que ele vai continuar derretendo, tá? Eu acho que eu vou diminuir fortemente as minhas posições em TRXF11, tá? Eu tenho aqui um investimento de R$ 1.500, não é muita coisa, mas era um fundo que eu queria ter um pouco mais de investimento para poder eu conseguir ter um pouco mais de flexibilidade nos dividendos, né? Mas com isso eu vejo que a gente vai derreter muito isso daqui e a gente tende, né, nos próximos meses aí, como a gente já tem um relatório que foi feito aqui no mês de março, né, se eu não me engano, isso em fevereiro, a gente tem essa futura queda de dividendos, né? Então é um fundo que eu acredito que não vai, né, zerar, praticamente impossível isso acontecer, nada é impossível, né, mas acho muito difícil isso acontecer pela sua consistência que ele tem, pela sua diversificação, que é muito importante. O investidor inteligente entende sobre a diversificação. Então eu acho que a posição que eu vou usar nele hoje é um pouco menor, tá? Então, claro, eu sempre falo nos vídeos e falo para vocês, a gente não faz recomendação de investimento aqui. Eu vou continuar aportando, mas de uma maneira muito mais muito reservada nele, tá? Eu não vou colocar posições como eu queria fazer, né? Eu até mostro para vocês aqui, a minha estratégia de investimento era, pô, eu chegar pelo menos aqui nos 4.000 de TRXF11, né? Claro que eu vou querer subir um pouquinho mais, pelo menos para uns 2.500, para poder ficar numa média boa dos meus fundos imobiliários aqui, tanto com papel e tijolo, mas não com tanta força como eu queria, porque tá numa oportunidade bacana, né? Estamos aí com um CPC hoje, com PVP, desculpa, de 0,92, que, cara, realmente é muito bom, tá descontado, tem pago nos últimos 12 meses esse dividendo, por ser um fundo de tijolo, cara, tá com um desconto de R$ 8 aí, vale muito a pena, vacância praticamente zero, mas me preocupa essas obras, né? O período que esse fundo vai levar para conseguir trazer um dividendo, um rendimento para a gente maior, de 93 centavos, né? Pelo preço que ele está custando, tá ótimo, né? A gente tem fundos aí como HGLG e outros fundos que são mais caros, que pagam um dividendo maior também, só que eu acho que essa oportunidade ela vai ficar estagnada por um bom tempo. Eu acho que o TRXF11 vai continuar performando a entregar esses dividendos, torcendo para não diminuir esse rendimento, mas com uma alavancagem e dividendos corrigidos pela inflação, eu acho difícil com essas obras esse prazo tão esticado. E a gente sabe que obra, gente, como eu mencionei, a obra é assim, tudo que a gente vê na internet aí, diversas influenciadores milionários, bilionários que não conseguem terminar uma obra num tempo esperado. Então imagina uma estimativa de 13 anos que a gente já tem hoje, passada pelo TRXF11, para poder a gente valorizar o nosso investimento, né? Então a gente não vai crescer tanto com ele. Então, se você acredita nele, né, eu acho legal você continuar aportando aí e tal, mas eu
vou tirar um pouco o pé por conta dessas concentrações em hospitais, né? Essa parte de hospitais me preocupa um pouco, justamente por isso. Pô, né? Se o hospital tiver algum problema e não conseguir pagar, cara, tipo, tá bom, vai ter que ficar aí. Você não pode fechar um hospital, né? Isso é lei, protegido por lei. Então, assim, é, eu fico um pouco preocupado, né? Então, já é um fundo que eu não vou aportar tanto, não vou desfazer as posições, vou manter o que eu tenho, eu vou deixar aqui ele stand-by na minha lista, né? Não vou pôr tanta força e empenho nele. Eu tenho outros fundos mais consolidados aí que me tragam mais resultados, que estão descontados também. Então a gente tem outras oportunidades para poder investir também em fundos imobiliários, né? Para quem me segue sabe que eu estou aumentando minhas posições fortemente em ETFs. Então eu estou tranquilo com essa parte de investimento justamente por isso, porque eu tenho focado muito na questão do ETF por conta do nosso dólar, né? O nosso dólar hoje está com preço muito bom para ser comprado, né? Então eu estou aproveitando fortemente isso e colocando todo o meu dinheiro, meus esforços aí em ETFs internacionais. Ah, e quais ETFs você está colocando hoje? Hoje estou aportando bem forte no nosso IVV. O SGOV eu deixei aqui uma posição, não vou investir mais por enquanto. Já tenho algumas cotinhas dele aqui, quase 10 cotas de SGOV, né? Mas o nosso foco está sendo principalmente agora, total de aportes vai ser sem pensar duas vezes no IVV. Até eu conseguir ter uma diversificação aqui de pelo menos uns 33% de ETF, para poder eu começar a pensar em fundos imobiliários de novo, em ações, né? Que eu estou bem completo com ações no momento também. Então essa é a minha estratégia para os próximos meses, né? E eu resolvi compartilhar sobre o TRXF11 porque é um fundo que está descontado, ele tem essa diversificação para o investidor que está começando a investir, pô, é legal, é bacana, só que você precisa estar ciente dos riscos que você pode estar passando, e você pode passar por isso, né? Então, realmente ele vai começar a dar lucro daqui 13 anos mesmo? Será que a gente vai conseguir ter esse resultado de dividendo maior? Eu sei, não estou querendo dizer que é valorização de cota, isso não existe em fundo imobiliário. Se a gente voltar aqui rapidinho, só para olhar de novo, o fundo imobiliário, nos últimos 5 anos, ele nunca se valoriza. Está aqui uma janela gigante de 5 anos sem valorização, eu sei. Mas o que me importa como investidor realmente, investidor de fundos imobiliários, é o dividend yield, né? Então a gente vê aqui, ó, o TRXF11 vem aumentando, teve picos que foram algumas vendas que eles efetivaram, mas o meu medo realmente é o futuro desse fundo. Ele vai continuar pagando esse dividend yield tão alto? Talvez sim, talvez não, né? Então, eu queria te agradecer, pedir para você seguir esse canal, curtir o nosso vídeo. Eu estou começando a entender um pouco mais sobre investimentos, né? Então, eu não sou um especialista. Eu leio um relatório, tento extrair algumas informações ali para poder passar para vocês, porque a gente tem um conteúdo no YouTube hoje, né, de alguns influenciadores que são um pouquinho difíceis de a gente comunicar, de entender, né? Então eu estou tentando fazer de um jeito diferente, trazer essas informações um pouco mais técnicas de maneira mais simples, né? Para nossa visão aqui que faça mais sentido. E eu quero te agradecer também, se você puder seguir esse canal, se inscrever nesse vídeo aqui e comentar qual o próximo fundo ou ação que você quer que eu estude e passe para vocês no vídeo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.